Jorginho é desligado do Vasco. Vasco foi declarado vencedor na partida contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, com o rubro-negro pernambucano, além de perder os pontos, foi punido com perda de 8 manos de campo, além de multa de 180 mil. Vale lembrar que ainda cabe recurso no superior do STJD, o pleno do STJD. Mas, no momento, o Sport perdeu os pontos, multado e sem mando de campo, por 8 jogos. Nesse mesmo julgamento, o Vasco foi absorvido pela aquela inclusão sem noção no artigo do 257, forma o Namis, e também o Raniel e o Luiz Henrique, e o goleiro House. Os dois primeiros foram punidos por 2 jogos de suspensão já cumpridos, e o goleiro reserva por 4 jogos, e esse aí vai pagar com louvor até mais que 4 jogos. Vamos falar tudo isso após o vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco, o Vasco Conexo. Antes de barato, eu peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm visto. Nessa quarta-feira, o diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax, se reuniu com o Jorginho e tiveram uma conversa amistosa, e os dois chegaram ao denominador comum. O técnico foi desligado do Vasco, ele que chegou em setembro com a missão de ajudar o Vasco a subir para a elite do futebol brasileiro. Objetivo alcançado: em 10 jogos ele conseguiu um aproveitamento de 56%, inclusive no último jogo, o Vasco venceu o Ituano lá em Itu 1-0. Na verdade, o Vasco de 2022 nunca deu espetáculo, mas teve algumas vitórias que podemos dizer assim foram marcantes do Vasco de 2022, como a vitória de virada para o Criciúma por 2-1 e a outra vitória de virada para o Operário por 3-2. Lembrando que o Vasco não vencia de virada há um bom tempo. Mas também o Vasco não perdia em casa nesse ano e perdeu logo no último jogo em casa do ano para o Sampaio Corrêa por 3-2. Mas, de qualquer forma, o objetivo foi alcançado. O Vasco valeu pelos serviços prestados, mas que ele não faz parte de 2023, desejou sorte ao Jorginho. O Jorginho meio que sabia, lá na entrevista coletiva lá em Itu, ele desejando sorte ao Vasco. Eu acho que ele mesmo já sabia que não faria parte dos planos do clube para 2023. O Vasco procura um novo treinador, e a preferência da direção do Vasco SAF é o treinador estrangeiro. O preferido é o técnico do Fortaleza, o Jean Pablo Voljonda, sobrenome esquisito, que fez um belo trabalho no tricolor cearense, fazendo o Fortaleza chegar numa Libertadores, título da Copa Nordeste, título do cearense. E esse ano fez uma arrancada espetacular no Brasileirão, quando o Fortaleza estava com os olhos da Libertadores, o time estava lá na lanterna da Série A do Brasileiro, deu uma arrancada espetacular, ainda tem chance
de se classificar pré-Libertadores de 2023. Então, um trabalho realmente bom do Fortaleza, que ele não tem nem uma situação financeira tão boa e tem feito um trabalho organizado. Tanto é que o Fortaleza tem feito bons resultados esportivos. Imagina ele tendo o aporte financeiro da 77, podendo contratar bons jogadores. Esperamos que o negócio evolua, até porque o Vasco, na prática, não chegou a conversar com o treinador. Espera o fim da Série A para iniciar as conversas com os treinadores, assim como os jogadores para a formação do elenco. Muito provavelmente, o Vasco espera acertar com o treinador para aí sim começar a formação do elenco, já que o treinador é fundamental para fazer a lista de jogadores que ele quer do atual elenco que fique, que ele não quer que fique, faça uma lista de marcas e também quem ele acha que encaixa no plano tático dele para o Vasco ir ao mercado e contratar jogadores dentro daquele perfil. Enfim, o regulamento valeu na CBF. Hoje teve um julgamento daquele barraco lá na Ilha do Retiro, que a torcida do Sport invadiu o gramado após o Raniel comemorar um gol, indo para a torcida do Sport, falando, fala agora. Só botou a mão no ouvido, e aquilo revoltou a torcida do Sport. Não sabe de lá por quê, invadiram, chutaram a enfermeira que estava trabalhando, atendendo uma pessoa no chão, chutaram a enfermeira. Enfim, o rubro-negro pernambucano foi punido pesadamente, foi declarado perdedor na partida, o Vasco foi declarado vencedor por 3-0, e além disso, o Sport foi multado por 180 mil e também perdeu 8 mandos de campo. Terá que ser cumprido na Série B de 2023. O Sport, que terminou em 7º lugar, fez aquele barraco todo, chegando a ameaçar, fazendo isso, aquilo, né? Acabou terminando em 7º lugar na Série B. Ainda cabe recurso no pleno do STJD, mas no momento o Sport está punido, o Sport foi enquadrado no artigo 213, nos artigos 1, 2 e 3 do artigo 213. Pelo menos a justiça, o regulamento foi cumprido. Além disso, o Raniel, o atacante, o meia do Vasco, o Raniel e o Luiz Henrique, e o goleiro reserva do Vasco, House, também foram julgados. O Raniel e o Luiz Henrique pegaram 2 jogos de suspensão, que já foram cumpridos quando eles estavam preventivamente suspensos. O goleiro House pegou 4 jogos de suspensão. O contrato do House com o Vasco acabou. Se não for renovado, mas se for, ele vai cumprir com louvor essa suspensão, até mais do que isso, que muito provavelmente, se o Vasco renovar o contrato com ele, ele não será titular. Até porque o Thiago Rodrigues, com o Vasco subindo para a Série A, ganhou a renovação automática prevista pelo contrato, e o Vasco deverá ir atrás de um outro goleiro do mercado. E se o House for para outro clube, terá que cumprir suspensão, a não ser que ele vá para fora do Brasil, mas terá que cumprir essa suspensão. Então, o House deverá cumprir essa suspensão. O Vasco havia incluído no artigo 257 por participar da confusão. Eu acho que
Foi uma ação sem lógica, incluiu o Vasco, que eles queriam que os jogadores do Vasco abaixassem a cabeça e deixassem os torcedores do esporte lixar os jogadores do Vasco. Entendi a inclusão do Vasco, mas o Vasco foi absorvido de forma unânime dessa inclusão, desse artigo 257. Enfim, o regulamento fez valer o regulamento. Só acho estranho que foi depois do fim da Série B que o julgamento ocorreu. Devia ter sido antes. Mas, pelo menos, calou a boca de certos colegas que não procuraram sequer ler o regulamento da competição, que falava em tapetão. Com os 3 pontos, né, conseguidos, as 2, o Vasco, o placar do jogo mesmo foi 1-1. Cada um havia ganhado 1 ponto. Como o Vasco foi declarado vencedor, ganhou 3 pontos. Desculpem. O Vasco subiu em 3º lugar com 65 pontos, a mesma pontuação do Grêmio, vice-campeão da Série B, mas perdendo o vice-campeonato no saldo de gols. Então, os 4 primeiros colocados da Série B foram os seguintes: Cruzeiro campeão, Grêmio vice, Vasco 3º e Bahia em 4º. Então é isso, galera. Até amanhã com mais um Dia a Dia do Vasco. Será que amanhã vamos conhecer um novo treinador? Até mais.